Oi gente, tudo bem? Aqui é a Bia, eu estou aqui para gravar mais um vídeo de leituras do mês para você e esse vai ser o vídeo das leituras do mês de setembro. Bom, primeiramente eu gostaria de falar que setembro eu li muito, eu li 7 livros, chocante pra mim, sendo bem sincera, só que eu li muito livro mais ou menos ou ruim, então eu decidi gravar esse vídeo basicamente com as minhas melhores leituras, então a gente vai começar com as minhas leituras 5 estrelas e aí a gente vai descendo mais um pouquinho, tá bom? Então vamos começar. Primeiramente, o melhor livro que eu li esse ano foi o incrível O Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo. Pra quem não sabe, esse é um livro nacional. Pra fazer um filme desse livro, e esse livro é sensacional. Esse livro ele vai tratar de 2 temas principais, que é basicamente obesidade, é uma personagem gorda aqui, e transtornos mentais. É um livro muito legal, é um livro muito engraçado, é um livro muito local, principalmente. Ele passa muito da experiência universitária no Brasil, né? Ou pelo menos eu me senti muito representada nessa experiência universitária aqui. E é no Rio de Janeiro, então eu acho que é uma coisa meio que nacional aqui pra gente. É um livro muito engraçado. A Cecília, que ela é uma personagem muito sensível, ela é uma personagem muito engraçada também. É um livro muito honesto, ele é um livro lindamente brasileiro, como eu já falei pra vocês. É muito bom a gente ler alguma coisa que a gente consegue se relacionar, a gente ler alguma coisa que realmente se passa na nossa realidade. A Iris Figueiredo, ela foi sensacional aqui nessa ambientação. É um livro muito lindo pra quem passa por algumas das dificuldades que a Cecília passou aqui nesse livro. É um livro extremamente sensível, extremamente bem escrito. Eu me senti ouvida, eu me senti abraçada, eu me senti amada, eu realmente me senti incrivelmente validada, assim, pelo que a gente passou. Pelo que a gente passa, né, nós que sofremos de transtornos mentais. A Iris Figueiredo, ela tem um dom pra conseguir traduzir sentimentos em frases simples, certeiras e honestas. Livro super rápido de ler, local, nosso, no sentido de brasileiro. O B é um príncipe e Yasmin é uma personagem. Gostei que aqui a gente vai conhecendo primeiro a personalidade dos nossos personagens, depois, só lá pra frente, que a gente vai ter uma descrição física deles. Bom, os meus últimos comentários foram: chorei muito e a mãe dela é uma fodida. Então é isso aí, gente. 5 estrelas, é um livro nacional, tá? É um romance, mas como eu já falei, ele vai ser um pouquinho mais complexo nessas questões mentais. E como eu falei pra vocês, eu acho que ele faz um trabalho lindo aí, tanto de mostrar pro leitor que não conhece o que a pessoa com depressão, com ansiedade, com bipolaridade passa, quanto pra gente, no sentido de a gente se sentir representado, da gente não se sentir só. É um livro também que ele tem vários gatilhos, tá bom? Aqui vai falar sobre autoimagem, sobre a personagem principal, ela é obesa e ela sofre com isso. Tem gatilho também para doenças mentais, obviamente, e também para automutilação, tá bom? Então seria bom vocês lerem mais tendo consciência que vocês vão encontrar essas coisas aqui. Obviamente dei 5 estrelas pra esse livro, achei sensacional, achei um livro muito nosso, muito brasileiro, como eu já falei, pela ambientação, e um livro muito sensível por tratar de transtornos mentais, então ótimo, 5 estrelas. O outro livro que eu li, na verdade eu ouvi o audiobook, que foi o The Poet X, que aqui no Brasil é A Poeta X, ou Poeta X. É um livro que, assim, todo mundo... Ele é muito bem falado mesmo. Mas é um livro que, assim, eu não sou de poesia, eu não gosto de ler poesia, eu não acho que eu que eu consigo captar a poesia. Então era um livro que eu realmente meio que nunca tive vontade de pegar, até que o audiobook ele também é curtinho, então eu tava pintando, aí eu falei, então tá bom, vamos lá. E é um livro que ele vai contar a história da X. Eu não sei nem como explicar isso, mas assim, ela acabou de entrar no ensino médio, mas ela já é vista como mulher, porque ela já tem curvas, porque ela já tem um corpo desenvolvido. E é um livro que ele vai falar justamente disso, entendeu? Como a minha interpretação, né? Obviamente ele vai lidar com outras coisas. Ele é um livro que ele é hispânico, ele é um livro que, se eu não me engano, os pais da personagem vieram da Colômbia ou de algum país da América do Sul, América Central, para os Estados Unidos, então ele vai tratar muito de representatividade. Eu peguei ele pelo audiobook, como eu já falei pra vocês. Como eu já falei pra vocês também, eu não gosto de poesia, mas ele é um audiobook sensacional porque ele é lido pela própria autora. A autora, ela vai ler ele pra gente e ela consegue passar justamente o que ela pretendeu, né, quando ela tava escrevendo. É um livro muito angustiante, é um livro muito bem escrito, obviamente, porque é poesia. Normalmente quando a gente pega livros de poesia, eles têm mais cuidado na própria escrita, né? É um livro que ele vai relatar justamente essas dificuldades familiares, essa questão principalmente geracional, né? De pais e filhos, e aqui tem um tema muito mais
complicado, que é o tema da religião, que é o tema da mãe dela, que ela é muito religiosa, ela vai meio que impor tanto essa visão de mundo quanto os próprios dogmas, as próprias regras da igreja na própria filha. E o que mais me pegou foi justamente essa menina, entendeu? Obviamente é um tema central aí, vai falar dela crescendo, vai falar dela nesse ensino médio, vai falar desse conflito dela com a mãe, que é muito lindo de ouvir, muito lindo, muito angustiante, muito sofrido de ouvir também. Mas o que me pegou foi justamente a relação dela com o próprio corpo, entendeu? A relação dela com o próprio corpo, a relação da família dela com o corpo dela e a relação da sociedade com o corpo dela. Porque assim, ela é uma criança, ela tá no começo do ensino médio, ela deve ter menos do que 15 anos aqui, mas ela já é vista como mulher. E ela é vista como mulher porque ela tem o corpo dela sexualizado ao extremo, entendeu? A partir do momento que ela começou a ter curvas, começou a ter bunda, começou a ter peito, tanto a família dela, a mãe dela, quanto as pessoas começaram a vê-la como mulher e começaram a tratá-la como mulher. E isso é nojento, ela é uma criança, gente. E assim, trazendo uma experiência pessoal aqui, eu passei por mais ou menos a mesma coisa, mas não tanto assim, porque eu já era um pouquinho mais velha. Mas eu queria compartilhar com vocês que às vezes, assim, que eu fui mais assediada na rua, juro pra vocês, foi quando eu era adolescente, foi quando eu tinha, tipo, 14, 15, 16 anos. E se isso não é nojento, eu não sei mais como explicar pra vocês como a mulher, ela tá sendo objetificada, como a mulher está sendo sexualizada, como a mulher está sendo obrigada a crescer, a perder a infância por causa da visão que os outros têm sobre o corpo dela. Como eu falei pra vocês, essa foi a questão que me pegou nesse livro. Eu achei que ela consegue escrever essa parte muito bem, eu achei que ela consegue realmente passar tanto a angústia da personagem quanto esse desespero de ter que crescer porque os outros já veem ela como mulher e ter que se defender de tarados e ter que se defender do mundo, assim, do mundo que vê ela como uma mulher quando ela é apenas uma criança e do mundo que vê ela como uma mulher que está lá pronta para ser abusada quando ela realmente é uma criança. Bom, é isso. Esse foi o ponto principal que eu peguei nesse livro, como eu já falei, foi muito, muito, muito bem escrito. Como eu já falei, eu acho que ela vai deixar uma mensagem muito clara sobre a arte no sentido tanto de se expressar quanto no sentido de realmente salvar as pessoas. Ela vai criticar bastante a religião quando ela não é acolhedora, ou seja, quando ela realmente se impõe, quando ela realmente afasta ao invés de unir. E assim, eu me senti nesse livro, como eu falei pra vocês, eu acho que alguns livros eles têm o poder de passarem dessa barreira, sabe? Esse livro, obviamente, como eu já falei pra vocês, passou disso. Além dessa questão da sexualização do corpo dela, eu também achei muito interessante todo o trabalho que ela faz com relação à religião aqui. Justamente por tratar de uma questão geracional, justamente por tratar de uma mãe com uma filha, né, a gente consegue perceber que realmente pode acontecer em vários sentidos, em vários aspectos. Então, como eu já falei, esse livro ele passou dessa barreira pra mim. Bom, só queria terminar com mais esse comentário aqui que eu escrevi, que é como o corpo da mulher é sexualizado, como por causa disso ela é arrastada pra fora da infância e como homens acham que tem algum direito sobre ele, falando, olhando, tocando. E é realmente um retrato da nossa sociedade. Achei que ela fez um trabalho muito bom aí, muito, muito, muito bom mesmo. Obviamente foi 5 estrelas esse livro também, 5 estrelas favoritado. E foi no audiobook, tá? The Poet X ou A Poeta X, da Elizabeth Acevedo. Bom, aí eu li A Rebelde do Deserto. Esse daqui também foi um audiolivro que eu li, mas eu tenho um livro físico, então eu estou aqui pra mostrar pra vocês. O que eu acho que aconteceu com esse livro foi que eu tava ouvindo o audiobook dele em inglês. E é um livro de fantasia, né? Vai ter uma mitologia ali, uma cultura. Então eu acho que eu não consegui pegar essa mitologia 100%. Eu acho que algumas coisas me escaparam aqui, mas eu consegui aproveitar bastante a leitura. Eu achei a personagem principal aqui incrível, incrível. Ela é muito, muito legal de acompanhar. Eu achei toda a mitologia aqui muito legal de acompanhar. Principalmente esse twist que ela vai dar, desculpa, no que a gente conhece, né, de gênios e de deserto e de mitologia árabe e tudo isso. Achei muito, muito legal. Pra esse daqui eu dei 4 estrelas, porque eu ainda acho que... Enfim, não foi os 5 estrelas, foi só 4. O foda da gente, né, que a gente que passou pela geração
Crepúsculo é que a gente sempre começa a implorar pra não virar um triângulo amoroso. E é isso que eu tô fazendo nesse livro daqui. Tenho interesse em continuar a série e tô rezando pra não virar um triângulo amoroso. E é isso aí, 4 estrelas pra Rebelde do Deserto, recomendo, viu? E mais um livro que eu estava naquela minha loucura de a cidade de bronze, de querer livros que se passam no deserto, dessa mitologia árabe, blá 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 blá. Então mais um livro aqui lido pra vocês. Bom, agora eu vou falar de Duna. Tá aqui Duna, tá? Duna, eu não sei se vocês lembram, mas quando eu tava falando de A Fúria e a Aurora, eu falei que foi um livro muito estranho, porque foi um livro que eu gostei, mas foi um livro que eu não conseguia pegar porque eu tinha gostado, entendeu? Porque eu tinha várias críticas com relação a basicamente tudo. Com relação ao plot, com relação ao casal, com relação à escrita. E esse livro daqui, ele também foi um livro muito estranho. Mas porque eu gostei do plot, mas foi basicamente a única coisa que eu gostei. História muito legal. É uma história muito legal, é uma história muito complexa. É o tipo do livro que você lê, aí você tá entendendo. Mas você tem eu pelo menos eu tava com essa plena consciência de que se eu passasse um dia sem ler ou 2 dias sem ler, eu já não ia entender nada, entendeu? Então é um plot complexo, é um plot legal, e é isso que eu tenho pra falar pra vocês desse livro, basicamente. O plot é legal, porque assim, eu achei a escrita bizarra, achei a escrita muito ruim. Eu percebo que assim, eu sou uma leitora que realmente eu me preocupo muito com a escrita dos livros, né? Então se a escrita não é tão boa assim, eu não consigo me conectar com a história, eu não consigo aproveitar o livro como eu gostaria. Então nesse caso aqui foi mais um caso desses, mas eu achei a escrita dele muito bizarra. Eu achei os personagens extremamente apáticos, rasos e superficiais, e é impossível você se preocupar com ele. Eu achei que o plot daqui, eu entendi o primeiro plot e tal, mas depois disso eu achei que o autor simplesmente não se preocupa em mostrar pra gente o que estava acontecendo, entendeu? Ele vai pular várias décadas, ele vai pular várias etapas do que ele quer mostrar pra gente, ele vai pular vários anos, e assim, são coisas essenciais, assim, pra gente entender. Eu não vou falar nem pra gente se conectar com o personagem, mas é pra gente entender mesmo, tá? Então, assim, eu achei um livro, o começo ok, bom, mas lá pro final eu tava tipo, o que você quer dizer com isso? Porque você queria dizer isso, mas você poderia ter mostrado isso, entendeu? Eu achei o final também extremamente conveniente. Eu não entendi o motivo da ação final e não gostei do Paul. Principalmente porque, como eu falei pra vocês, o autor ele não se preocupou em mostrar pra gente o Paul. Assim, a caminhada dele, as etapas dele pra ele chegar naquele ponto. Então, assim, a impressão que eu tive é que ele era doido, que ele era megalomaníaco, e que todo mundo ia na lombra dele, porque assim, a gente não via como isso foi acontecendo, como ele conseguiu o respeito da galera, como ele conseguiu tudo. Então assim, no geral eu achei um livro fraco, tá bom? Eu dei 3 estrelas pra ele, mas basicamente a única coisa que eu posso falar que eu realmente gostei foi o plot, porque o plot é legal, a história é legal, a história é complexa, a história realmente ele teve muita imaginação aqui pra criar tanto o plot quanto os planetas, quanto tudo, assim. Só que ele não explica pro leitor o desenvolvimento da história. Os personagens deles também são horríveis, assim, não dá pra você pensar neles, não dá pra você se animar com eles. E a escrita é péssima, então pelo menos eu posso falar que eu li, mas assim, eu dei 3 estrelas pra esse livro, eu até pensei em continuar com Os Herdeiros da Duna, né, Messias da Duna, mas assim que eu peguei aquele livro pra ler, eu falei, eu não sou obrigada. Então eu vou ficar só com esse daqui mesmo, tá? 3 estrelas. Bom, aí um livro que eu também li o audiobook, mas eu tenho físico, foi O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. Bom, eu peguei esse livro daqui, gente, porque esse livro e A Princesinha são a minha infância, entendeu? Ai, eu sou muito velha, né, admitindo isso, mas Ai, eu passava muitas vezes na sessão da tarde, eu via e eu amava. E assim, eu sempre tive interesse em ler o livro, é a 3ª vez que eu pego esse livro pra ler, dessa vez eu finalmente consegui porque eu tava ouvindo o audiobook. O que eu posso falar desse livro é que é um livro datado, obviamente, né, é um livro antigo, é um livro racista, tá? Tá,
Pra quem não sabe, o Jardim Secreto ele vai contar a história da Mary. A Mary, ela perde os pais dela. Ela vivia na Índia, tá? Com os pais dela, mas ela perde os pais dela por causa de uma doença. E ela é uma criança extremamente mimada, ela é uma criança extremamente grosseira e mal educada e frágil e fraca. Então ela se vê nesse mundo aí sem família, até que ela vai pra casa desse tio dela. E esse tio dela, ele é um viúvo. A mulher dele, ela tinha um jardim que todo mundo considerava um jardim mágico, porque ele era muito bem cuidado, porque ele tinha muitas flores e tal. E quando ela morreu, ele trancou esse jardim. E a Mary, ela, como nessa casa realmente ninguém foi instruído a cuidar dela, ela realmente se vê muito sozinha aí. Então ela vai começar a meio que desbravar os entornos dessa casa, até que ela vai descobrir esse jardim e a história vai se desenrolar a partir daí, né? Bom, gente, é um livro infantil, tá? Então é uma ingenuidade, é uma beleza, assim, de coisas simples, de brincar, de como você fazer amigos, de como você começar a apreciar a sua vida faz você uma pessoa diferente, faz uma pessoa melhor. Então, é o que eu tenho pra falar pra vocês, é um livro infantil, tá? Como eu falei pra vocês, é um livro datado, é um livro racista e é um livro que você fica com raiva desse viúvo, porque ele é um tremendo de um fudido. Mas é isso, assim, gostei de ter lido, foi uma experiência legal. Não sei se recomendo pra vocês, se você também gosta muito do filme, eu acho que é uma experiência legal você conseguir comparando, assim. Porque eu tava ouvindo o audiobook e eu tava, tipo assim, lembrando as cenas do filme, sabe? Então foi legal nesse aspecto. Mas assim, ele ganhou 12 estrelas e meia comigo. Foram os livros físicos que eu li, tá acabando, tá, gente? Eu tava querendo uma coisa rápida, eu tava querendo uma coisa uma coisa assustadora. Então eu peguei o Vilarejo do Rafael Montes. Eu peguei ele digitalmente, então eu não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês. Mas no e-book que eu li, ele tinha as gravuras também. É um livro, pra quem não sabe, o Rafael Montes é um autor nacional, é um autor realmente desse gênero, né, de thriller, de assassinato, de mistério, de horror, de grotesco, e foi esse livro. Foi um livro extremamente grotesco, foi um livro extremamente nojento, foi um livro extremamente interessante. Eu li ele muito rápido e é muito interessante você ver como as histórias vão se ligando, sabe? Eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas. Eu recomendo esse autor, achei ele muito, muito, muito legal. Por último, a última coisa que eu li foi o Cão de Baskerville, do Sherlock Holmes, né? Como eu falei pra vocês, eu tô nesse projeto de ler os livros de Sherlock Holmes na ordem de publicação deles, mas esse daí eu encontrei pelo audiobook também, então eu ouvi esse livro. O que eu tenho pra falar desse livro é que eu achei esse livro mais interessante do que os outros que eu tinha lido, tá? Eu achei ele mais interessante, eu achei o plot dele mais interessante, eu achei que melhorou aí. A única coisa que eu tenho pra falar desse livro é que eu consegui adivinhar o motivo, eu consegui adivinhar o assassino, eu só não consegui adivinhar o como, né? Mas eu consegui adivinhar aqui. E se eu não me engano, é a primeira vez que eu adivinho alguma coisa do Sherlock Holmes, então eu fiquei meio... Então, assim, como experiência de leitura foi melhor do que os outros livros. Como trama em si... como mistério em si, foi um pouquinho pior porque eu consegui adivinhar, né? Eu pelo menos eu não gosto de adivinhar uma coisa, eu gosto de ser, tipo, surpreendida. Bom, é isso. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.